Oi, gente, já estamos de volta. Realmente é isso, tá? Tá acontecendo um probleminha de informação do Instagram. O Instagram não está avisando para as pessoas que nós estamos ao vivo e agora sim a Laura conseguiu visualizar a nossa informação. E para vocês que estão aí e vão acompanhar essa live, o sucesso ficou nacionalmente conhecida como a Lalite em Caminho das Índias em 2009. De lá para Agora cá, tá? a Laura, ela já coleciona alguns trabalhos. De fato, ela cresceu, nós queremos saber algumas novidades. Continua linda. Tudo bem, Ah, Laura? obrigada, tudo bem? Cara, que difícil isso, gente. Mas agora foi, Olha agora entrei. só, eu até justifiquei aqui. Você sabe o que está acontecendo? Eu não sei se é porque as pessoas estão muito adeptas às lives. O Instagram está demorando para avisar as pessoas quando nós estamos ao vivo. Então Uhum. tá dando esse delay de informação. Mas já Eu foi tudo tava até, resolvido? eu tava até aberta já no seu Instagram, que eu falei, quando entrasse a live, eu conseguia ver e nada. Eu falei, que estranho. Nada. Nada, não avisou Olha, nada. está sendo uma pena, sabe? Porque às vezes, depois eu recebo vários directs de pessoas assim: a live não aconteceu, o que que aconteceu com a live? Aí as pessoas Uhum. estão assistindo lá no IGTV. Pode? Ah, sim, sim, quando fica salvo, né? É É, uma mas o pena, legal é ao né? vivo, né? Que a pessoa às vezes tem alguma coisa Claro, pra comentar. interage, É, mas interage. enfim, agora a gente conseguiu. Olha como que você é sucesso. Nos programas de televisão, de uns anos para cá, isso aconteceu mais na década de 90, no início de 2000, as dobradinhas. O que que eram as dobradinhas? Aqueles programas faziam o seguinte: um apresentador chamava o outro apresentador do outro programa e ali batia-se um papo. E hoje nós vamos fazer uma dobradinha com uma jornalista chamada Amália Chaves. Amália, você é de onde, Amália? E nós vamos fazer essa dobradinha, que essa entrevista vai ser para o programa Na Lente. Nós estamos direto aqui ao vivo, eu e Laura Barreto, e em contrapartida, a Amália também está trabalhando na produção e vai interagir também com a gente diretamente. Olha que Ah, que sucesso você! legal! Ai, que me senti lisonjeada agora. Muito obrigada. Nós estamos com a presença também da JS Comunicação, um sucesso aqui na nossa live. Foi quem produziu a sua arte. Ah, sim, ficou linda. Laura, você era muito novinha, né, quando você estreou em Caminho das Índias. É, na realidade, a minha estreia em novelas Foi foi em no Caminho filme das Verônica. Índias. Sim, sim, então, pouca gente sabe disso, mas eu comecei muito pequenininha, eu comecei por volta de 3 anos aí a trabalhar. E mais por ser muito falante, uma criança. Hoje em dia existe muito isso, né? Criança que gosta de câmera e tudo mais. E aí eu comecei por espontânea vontade. E aí eu fiz na verdade foi uma participação super rapidinha no filme Verônica. E a partir dali comecei a ingressar mais na TV, a fazer testes e tudo mais. Então, a minha primeira aparição na TV, na realidade, foi em. Putz, ano eu não vou lembrar, mas eu lembro a idade. Eu tinha uns 6 anos por aí, que foi no quadro da TV Xuxa. Na época, a Xuxa tinha um programa e algumas sátiras eram feitas com a galera da casa, assim, de alguns programas da casa, por crianças. Então era um elenco bem divertido, assim, a gente se divertia bastante, mas a minha estreia realmente na TV foi essa e depois Caminho das Índias, que foi, enfim, um sucesso, um estouro, até hoje eu sou conhecida por isso. Eu sou suspeito para falar da Xuxa, né? Sou apaixonado, ela é uma pessoa Ai, maravilhosa, ela é um amor, ela é incrível, ela era maravilhosa. muito gente boa, muito, muito mesmo. Tentei entrevistá-la já 2 vezes, mas, menino, ó, travei, não consegui. A Ai, primeira tadinho. vez eu travei geral, aí na segunda vez eu falei assim, não, vai ser muito mais tranquilo, vou chegar lá e pum, nada. Cheguei com muito atraso, houve um imprevisto, um incidente lá no Rio de Janeiro, cheguei com quase 1 hora de atraso na Record, aí foi aquela correria toda, eu fiquei Uhum. ainda mais nervoso por conta desse incidente, eu só É. consegui agradecer e dizer que ela é bonita mais uma vez. Não, e ela é incrível, ela é Ela é uma demais, profissional completa, né? E inclusive, demais, ela participava de alguns episódios com a gente, sempre muito, muito querida. demais.
tendo o início do seu trabalho, né, como você disse, em Caminho das Índias foi um caminho de maior expressão, foi um trabalho que você ficou evidente para o Brasil todo, inclusive foi uma das novelas mais vendidas, Ah, né? eu sou suspeita para falar, porque é um carinho muito grande que eu tenho por essa novela, porque você sabe que meu personagem não existia, né? Meu personagem, ele é o Como que acontece. assim? A trama era entre a personagem filha da Cleo Pires, que é a Karina, a Karina fez a Anusha, e o Dalit, que foi interpretado pelo Cadu Cadu. Pascoal. Isso, a trama era entre os dois ali, aquela coisa da Nusha se apaixonar pelo Dalit e tudo mais. Na época dos testes, eu com esse jeito meio extremo, carisma, cheguei lá na hora e comecei a desenvolver e falar muito, e eu devia ter em torno de 7 anos. Foi muito rápido, a transição entre o programa e a novela, né? Os testes da novela. Só que eles queriam muito uma menina que dançasse muito bem, que fizesse aula há muito tempo, que tivesse realmente uma desenvoltura maior para dança. E eu não tinha, eu tive poucas aulas assim de dança indiana, Ah, mais para o sim. preparo do teste. Eu e um monte de menina, nós fomos preparadas para apresentar para o diretor, mas eu não tinha um grande preparo, então eu não me encaixaria para a Nuxa. Só que era tão divertida, aquela coisa da criança engraçada, espontânea, que eles falaram, a gente não pode deixar, né? Vamos tentar aproveitá-la de alguma maneira. Foi aí que criaram a minha personagem e eu consegui ficar na novela e aí ficou bem legal, porque aí sempre tem aquela amiga, aquela coisa toda e Foi um criou sucesso. um ambiente mais legal também para contar a história da Nusha. Mas a princípio eu fiz teste para a Nusha junto com as outras meninas para o personagem que acabou ficando para Karina, né? Nossa, que sucesso, que bom, né? Que deu É, super certo e você também interpretou a Lalit, né? Com muita isso. maestria. O personagem Ah, cresceu ao longo da trama, sim, tanto que sim. foi muito reconhecido. Você foi indicada para 2 prêmios. Eu acredito que a Glória, né, por não ter planejado isso no início, acho que ela ficou muito satisfeita. Assim, eu acho que não só pela personagem, acho que pela novela inteira, né? Acho que ela jamais esperaria que fosse esse sucesso. Até hoje a novela é vendida, são Sim. 11 anos de novela, a gente normalmente é avisado quando a novela vende para algum lugar, e até hoje a novela é vendida, então assim, eu acho que nem ela imaginava tanto sucesso, eu muito menos, eu era uma criança, então eu jamais imaginava, para mim era óbvio, eu levava a sério, mas era muito lúdico a coisa, né? Eu fui amadurecendo no meu trabalho mais pra frente, mas assim, é, eu acho que nem eu, nem ela, nem ninguém esperávamos tamanho sucesso. Atualmente, você sabe em qual país ela está sendo transmitida? Nossa, de cabeça Não, não, mas eu sei, porque já porque foi em olha tanto lugar. só, você é reconhecida no Chile. Olha que eu só vou falar os principais países, tá? Tá. Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, olha só, Sim, sim, Turquia, Rússia, Indonésia, Portugal, diversos países. Minha muitos. curiosidade, você já procurou ouvir a tradução desses países para ver como que é a sua personagem lá? Então, eu não conseguia assistir minhas cenas. Eu sempre assistia a novela em si. Às vezes a gente pegava assim, aparecia a Maia, a Juliana Paz, que interpretava a Maia, falando, os protagonistas, né? Mas as minhas cenas eu nunca conseguia assistir. Eu até comento com a Karina assim, falei, cara, imagina a gente do nada falando turco. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não sabia nem Uhum. falar Deve português ser uma na época direito, loucura, né? falar turco. Era muito louco, mas assim, eu nunca imaginava, falei, gente, pelo amor de Deus, uma criança falando em turco, brasileira falando em turco, nunca imaginei. Mas realmente são muitos países, a gente normalmente fica sabendo quando vende, né? E aí eu falo assim, gente, não é possível que ainda tenha lugar para essa novela vender. Eu vou viajar o mundo inteiro para ser É um conhecida por, sucesso. por um personagem de 11 anos atrás. É um sucesso. E hoje, né? Você tem 18 anos hoje, Laura? Tem 18, Aos 18, 18 18. anos, você ainda é reconhecida pela Lalite nas ruas? Sou. Eu acho que, Sério? assim, depois eu tive outros personagens que me Eu vou falar dos seus ajudaram, outros que, é, personagens. que me ajudaram, que contribuíram para o meu crescimento bastante, mas, assim, até hoje
eu sou conhecida por Caminho das Índias. Tanto que as pessoas, quando vão fazer uma relação, falar, ai, você lembra daquela menininha de Caminho das Índias que dançava? Ou aquela menininha. É muito engraçado isso. Esses dias eu usei o aplicativo, a gente não fala o nome, né? O aplicativo do lado, para fazer um challenge. Aham. E aí, esses dias eu mexendo nas coisas aqui em casa, achei roupas da época da novela, que eu peguei de recordação. Se procurar, eu tenho uma recordação de cada personagem. E aí eu falei assim, cara, será que eu entro ainda nessa roupa? E eu entrei na roupa. Eu falei, cara, eu não tô acreditando. 11 anos depois a pessoa consegue entrar na roupa. Eu falei, tô ótima, né? Tô muito bem. Aí eu falei, não, eu tenho que mostrar isso. Aí fiz um challengezinho no aplicativo. E, cara, estourou, bombou de uma maneira assim. Até hoje o vídeo bomba, tem mais de 2 meses que eu fiz. Até hoje o vídeo bomba. Então, assim, eu acho que trouxe a coisa do visual pra pessoa, né? Porque, como eram duas meninas, hoje em dia as pessoas ainda fazem a confusão de quem era quem, de quem era a Karina, depois que a Karina teve filho. Então as pessoas ainda chegam, você teve filho? Eu falei, gente, eu não, eu sou só a tia, pelo amor de Deus, eu não, eu ainda não. Então, assim, eu acho que foi legal para trazer o visual também, para verem, nossa, era aquela que dançava, eu estava sempre lá na casa do Opache, que é interpretado pelo Tony Ramos. Até hoje, com certeza, sou reconhecida pela Lalite. Isso é muito legal. Você mantém contato ainda com seus colegas Sim, de sim. cena? A Karina, a gente, depois da novela, a gente acabou perdendo um pouco o contato e fomos retomar agora, deve ter uns 2 anos e pouquinho. A gente fez algumas fotos juntas, aí depois fizemos uma matéria para o video show pelos 10 anos da novela. E o Cadu, eu depois acabei trabalhando com ele em outro produto, então a gente manteve um contato, mas eu tenho contato com os dois ainda até hoje. Ele falou muito bem de você. Ah, muito obrigada. Ai, que bom, né? Imagina falar, olha, ela é uma É. antipática, ela é ridícula, ela cresceu, virou uma menina metida, pelo amor de Deus, que bom. Ele falou muito bem de você. Eu acompanhava o seu trabalho. Eu estava quase na mesma idade, tá? Ali, quando você. Ah, Eu- tava pareando, né? Tava Não é? pareando. Eu acompanhei o seu trabalho e seu personagem foi encantador. Foi uma personagem que cresceu ao longo da trama, encantou todo mundo ficava apaixonado por vocês lá na novela. Agora, uma outra pergunta. Vocês eram muito crianças e no set de gravação rolava muita brincadeira, rolava muita treta lá entre você, Cadu, Karina? Eu acho que, assim, o Cadu sempre foi uma pessoa muito tranquila. Então, assim, nem que a gente arrancasse, se sacudisse ele brincava, ele levava muito a sério. Ele sempre foi um menino muito centrado. E a Ele é Karina, muito zen. muito, ele Zen, é né? muito tranquilo. Gente, olha, o dia que eu conseguir encontrar uma pessoa do tipo Cadu, sério, eu acho que essa pessoa pode ser tirada de órbita. Porque ele já era uma criança muito focada, muito centrada. Então no início da novela a gente tinha poucas cenas juntos, né? Eu tinha mais cenas com a Karina. E com a Karina era sempre uma brincadeira, uma diversão. A gente experimentava, às vezes, nossas gravações eram estipuladas para tal hora, a gente ficava lá experimentando roupa de outras personagens e tal, mas de uma maneira muito, muito tranquila, assim. A gente também, por incrível que pareça, eu sou a caçulinha, né? E assim, por incrível que pareça, a gente tinha muito comprometimento com o trabalho. Então a gente sabia que não dava pra ficar brincando que ia suar, ficar correndo, não dava pra ficar brincando de toda hora trocar de roupa depois que já se vestia pro personagem, já montava o cabelo, porque desmontava. Então, ainda que a gente fosse muito criança, a gente tinha muito essa consciência, que é óbvio, a gente brincava muito com coisas ai meu Deus, stop, né? Que é a brincadeira de papel e tal, mas sempre tentando, óbvio, tirar um pouco, porque criança hiperativa não consegue ficar sentada esperando para Aham. gravar, mas a gente levava muito a sério essa coisa do trabalho, do compromisso. Então a gente se divertia, óbvio, com responsabilidade, ainda que muito novinhos, né? Então, como vocês eram bem pequenos, novos, quem te acompanhava nas gravações? Minha mãe, sempre minha mãe. Eram raras as vezes, depois a minha mãe acabou engravidando, né? E aí a minha avó ainda me acompanhou em algumas gravações, mas isso foi mais lá pra frente. Em Caminho das Índias foram todas, desde o teste, do primeiro teste, que tem uma história incrível disso, até os últimos dias de gravação, a festa de encerramento. Foi tudo ela. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui que também é até minha curiosidade, porque eu não parei para pensar. A Duda Passabão, ela pergunta o seguinte:
Ela até falou que o sonho dela é ser atriz, ela estuda teatro, mas ela tem uma dúvida. Ela tem 12 anos de idade. Quando você gravava as cenas, os seus responsáveis, no caso a sua mãe e a sua avó, ficavam no mesmo set ali de filmagem ou eles ficavam numa sala de espera à parte, aguardando você fazer a cena? Então, quando a gente chegava lá, óbvio que os diretores e tal, eles sempre davam uma abertura muito grande para os responsáveis. Mas, assim, não era uma proibição de ir para o set, mas a minha mãe optava sempre por ficar na salinha de espera e tudo mais, esperando o meu dia de gravação terminar, enfim. E aí, entre uma cena e outra, quando eu saía do estúdio, ia pro camarim, eu ia lá, falava com ela e tal. Mas assim, não é uma exigência que eles estejam dentro do estúdio, é uma exigência que eles estejam ali na locação, ou enfim, nas proximidades, né? Eles pedem que isso é, obviamente, exigência, mas não que eles estejam ali do lado, na cena e tal. E eu, na realidade, eu que pedia para minha mãe não ficar entrando, porque eu sentia que me inibia. E olha só, uma criança de 8 anos falando isso, mas é a verdade. Eu sentia que me inibia, eu sentia que ela é como se ela me ligasse a Laura. E eu não conseguia entrar no personagem, não conseguia gravar, porque eu tinha aquela ali da minha mãe me vendo, a mãe da atriz, não a mãe do personagem, enfim. Mas minha mãe estava sempre ali nessa linha de espera, prestando atenção, enfim, dando qualquer suporte se precisasse. Apesar da dança, Laura, ser muito presente na sua vida, porque desde de pequenininha você sempre dançou balé, né? Então você tem uma Sim. desenvoltura muito boa. Com relação a esse estilo indiano, como que você treinou aquelas danças? Então, eu fazia balé quando era pequena, não levava jeito, na realidade, a verdade é esta. Minha mãe diz que chegava na apresentação, todo mundo estava fazendo plié, eu estava fazendo qualquer outra coisa Virando que cambalhota. não fosse o plié. Então, assim, mas eu gostava, assim, me distraía. Quando a gente começou a trabalhar, fazer o trabalho de de preparação da novela, a gente teve essas instruções. A Karina, mais avançadamente, porque já tinha mais know-how da situação, das coreografias, das músicas. A Karina fazia curso, né? E eu tive um preparo um pouco mais delicado, porque além de dança, eu também sou canhota. Então, lá na Índia, eles são todos, em grande maioria, acredito que todos destros, eles são meio contra o uso da mão esquerda e tal, e eu sou Sério, não completamente sabia. canhota. Eu sou completamente canhota, então eu tive que aprender a comer com a mão direita, a escrever com a mão direita, porque todos os meus reflexos são com a mão esquerda, então eu tive que ter esse preparo para ter esses reflexos em cena, para ter tudo com a mão direita. Então eu tive um trabalho um pouquinho maior, e isso incluía as danças, as mãos, enfim, tudo que chamava atenção, eu tinha que estar sempre ligada ali para trazer para o lado destro, né? Nossa, que curiosidade, bacana, você revelou Sim, aqui. sim. É, Foi um trabalho, assim, porque nem eu sabia, obviamente, né? Então, quando eu comecei a preparação, eu lembro que a gente teve não uma cena, mas uma preparação de refeição. E aí a Karina sentou ao meu lado, quando eu fui pegar o pão, a gente tinha uma indiana lá nos ajudando, uma preparadora indiana também para nos ajudar. E quando eu fui colocar a mão ali para pegar o alimento, que era o pão e tal, ela falou: não usa a mão esquerda de jeito nenhum. Eu falei: mas, gente, eu sou canhota, o que eu vou fazer da vida agora? Ela falou: não, a gente vai trabalhar isso em você. E eu sou totalmente canhota, não faço nada com a direita. E aí eu falei: caraca, meu Deus, essa pessoa vai estrear na TV, já vai fazer tudo no- errado. Oh, meu Deus. Aí eu tive essa ajuda. Eles não usam, eles usam para usos pessoais, né? Para ir ao banheiro, enfim, a mão esquerda. Sim, legal. Tem alguma curiosidade que você possa revelar para a gente do que aconteceu de um incidente ou uma coisa, uma curiosidade mesmo no set de gravação, que isso não foi para o video show, naquele quadro lá de erro de gravação, ou que não tenha saído na imprensa? Olha, agora me pegou, porque assim, eu sempre fui muito estabanada. Então, assim, provavelmente algum tombo, sabe, alguma coisa aconteceu que eu não me lembro agora. Mas, assim, teve uma vez, agora me recordei, teve uma vez que eu já tava, era final de estúdio, assim, e eu passei o dia inteiro bem, tranquilamente e tal. E aí, eu acho que no dia anterior, acho que eu tinha feito alguma externa e tal, então eu peguei muito vento, aquela coisa. E criança, eu sempre tive uma saúde muito boa, mas naquele dia comecei a ficar
molenguinha, assim, no final do dia, fui dando um suadouro de febre de criança, assim. E aí a galera da produção falou, gente, já tá com febre, e aí, vamos liberar e tal. Era a última cena do dia. Eu falei, não, não, eu vou gravar, vou terminar Ó, a cena. Aí, não, pequenininha, gente, mas determinada, né? eu falei, não, eu vou concluir meu dia aqui, gente, pelo amor de Deus, aqui, profissional. Eu falei, não, não, eu vou concluir, eu vou concluir. Aí, não, gente, vamos liberar, vamos encerrar hoje. Amanhã. Não, não, eu vou fazer isso. Era cena com seu Tony, era a Karina, era uma galera de peso ali me esperando. Eu falei, jamais deixaria, imagina. Aí eu fui lá, eu lembro que até hoje tem a cena, eu tô realmente um pouco mais abatida, tentando segurar ali a onda, mas eu tô assim, meio caidinha, assim. Eu sei que depois disso, eu fui pra casa, minha mãe medicou, mas eu lembro muito disso de vamos liberar ela e tal, pra ela poder ir pra casa. Criança tá com febre, eu não, não, eu vou e gravei, assim. Mas Nossa, de estúdio tem essa, que é a que eu consigo me lembrar mais. E no teste eu também passei mal. Então, assim, quando eu fui fazer o teste, eu tive esse problema de. Acho que eu comi alguma coisa que eu tava pálida. E aí minha mãe falou uhum. assim, Laura, vamos pra casa, vamos ter outras oportunidades. Eu falei, não, não vou, eu vou ficar, eu vou fazer o teste. Eu vou Ainda fazer. bem que você foi insistente. Aí eu fui, pois é, tá vendo? Aí eu fui, fiz o teste. Aí eu lembro que do teste eu saí direto pra emergência. Fui lá, tomei injeção. Eu falei, agora tá feio. Eu vou me furar inteira, que eu já fiz o teste, já foi. Mas eu lembro que no dia de teste, eu passei muito mal. E minha mãe Nossa. querendo me levar pra casa e eu não querendo ir embora, querendo fazer o teste. Eu me lembro disso. Quando é para ser, né? Não, não tem jeito. Não tem A jeito, não Raquel, tem a jeito. Raquel de Queiroz, a atriz, ela também fez a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na última versão. Ela também disse que ela estava muito indisposta no dia do teste, né? Por conta de uma situação familiar. Ela achou que nem fosse dar certo. E na outra semana já ligaram para ela falando que ela tinha passado no teste. E olha que a mãe dela também pensou em desistir, nem chegar aí ao teste. É Deu porque na hora, super assim, certo. a mãe, o responsável, fica muito assustado, né? Porque quando a gente vai Aham. fazer esses testes, a gente não tem muito horário para sair, não tem muita. Você fica ali à disposição para fazer o teste, enfim. E a minha mãe falou assim: gente, tá queimando em febre, tá à base de Gatorade aqui, porque eu realmente estava fraca. E aí eu falei: não, eu vou fazer a todo custo. E aí, pois é, agora a gente pensa, né? Imagina se eu tivesse ido embora. Não é? Acho que tudo que é para acontecer acontece de um jeito ou de outro, né? Ó, o personagem não estava previsto na trama. Você quase não foi fazer o teste, tá Insistente, vendo? insistente. Eu falei, vou fazer essa novela de qualquer jeito. Isso nós estamos falando de 2009. Já em 2010, você vive um outro sucesso que foi a Madalena, que eu também acredito que foi um presente para você, porque você emenda um trabalho no outro, e, Foi. e seu trabalho também, Madalena, foi outro trabalho de grande expressão, que você foi muito reconhecida. Fala para mim como que foi que você chegou, né, recebeu o convite para fazer Araguaia. Então, na realidade, foi meio que uma dobradinha, né? A gente saiu pouco tempo de Caminho das Índias e eu passei pelos testes. Eu não cheguei a ser formalmente convidada, eu passei por teste como todas as crianças. E ali era um grupo maior de crianças, né? Até então éramos 3 crianças ali no núcleo da Índia. Então, depois a gente passou, eu fui fazer um teste com mais crianças, participei de um núcleo com mais crianças. E por coincidência, quando eu cheguei lá para fazer o teste, a produtora de elenco era a mesma de Caminho das Índias, Frida Richter, querida, que eu digo que é uma das minhas fadas madrinhas aí da vida. E ela foi ela quem fez os testes. Ué, caiu? Não, tô te vendo, te Ah, ouvindo. tá. É que deu uma travada, eu falei, será que eu tô falando sozinha? Tá. E aí, a Frida, eu fui fazer o teste e tal, e ela falou assim, você tem bem o... Ela falou assim, vou te confessar que você tem bem o perfil de uma das personagens. Eu falei, que bom e tal. Passou um tempo, eu voltei, fiz um callback e depois recebi a notícia que tinha passado. Mas, assim, foi um período muito rápido entre Caminho das Índias e Araguaia. De fato, foi muito... Foi uma dobradinha, praticamente, porque o Caminho das Índias terminou, já era 2010, e no final de 2010 eu já estava em outra novela.
Eu vou te fazer uma pergunta, um pouco assim, até pessoal, com relação aos testes. O que que você acha? Uhum. Porque assim, eu sou jornalista, não sou ator, estou começando a entender o funcionamento do mercado, da área de atuação, e ela fez a Doninha na novela Velho Chico. E, inclusive, depois que ela fez a novela, ela foi convidada para fazer um filme, e ela recebeu esse convite também para fazer um teste. E foi justamente assim. A gente gravou uma cena, né? Eu filmando ela na minha casa, a gente gravou uma cena para ela fazer um teste. Aí eu falei bem assim, poxa, mas você vai fazer um teste? Você já tem seu trabalho reconhecido e o diretor do filme quer que você faça um teste? Aí ela falou bem assim, não, Elton, isso é muito comum, porque o diretor, eles mandam para a gente é, o script, né, parte do texto lá do personagem, para ver você interpretando aquele personagem, para saber se realmente você vai criar algum trejeito, se você vai trazer alguma referência nova, inclusive para o personagem, para ele te visualizar já naquele personagem. Você, como atriz, o que que você avalia a questão de você ser convidada para fazer um teste ou você ser convidada já para interpretar um personagem específico? Eu acho que quando existe esse convite direto para você já participar do produto e tal, é uma certeza muito grande entre a produção. Não é sobre o seu trabalho, é sobre a trama, o que, que vai ser interessante para a trama. Então a gente acaba levando muito pro pessoal, fala, poxa, eu já fiz tanta coisa, eu preciso fazer teste. Não é uma coisa pessoal para saber se você é boa o suficiente ou se você. Eu acho que é muito sobre o encaixe da obra. Se você se encaixa com o restante da trama, se você se encaixa no personagem, do que eles esperam do personagem, em questões assim, vai ser filho, vai ter mãe, vai ter avó, se isso realmente casa, se faz uma fotografia bacana para o núcleo. Então, isso tudo é levado em consideração pelos pesquisadores, diretores, produtores, enfim, pelos autores. Então, eu acho que é mais sobre o conjunto da obra e o que você Uhum. pode talvez agregar do que o ator em si. Eu acho que é um pensamento de muito. A gente leva muito para o pessoal de, poxa, mas e o meu trabalho? Pode ter certeza que se você foi convidado para um teste, é porque eles acreditam no seu trabalho Sim. e acreditam que você possa fazer um bom trabalho. E produtores e preparadores de elenco normalmente não esquecem um bom trabalho, futuramente podem te chamar para outro produto. Mas eu acho que quando rola essa coisa do teste e tal, é porque eles querem ter certeza de que você pode agregar ali. E quando você já é convidado diretamente para entrar, é porque ou aquele personagem foi feito para determinado ator. Então a gente tem alguns casos aí conhecidos, né? De que o autor falou, não, um personagem foi escrito para tal atriz, eu quero que tal atriz interprete, porque eu pensei nela criando, ou porque para o autor é visivelmente perfeito. São mais raras esses casos, assim, né? Uhum. Mas é mais sobre o que é a produção e o que você pode ou não agregar do que o ator em si. Eu acho que é mais ou menos isso. Boa explicação, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas a fulana é tão reconhecida, já fez diversos trabalhos na televisão, ainda faz teste. Então, é uma relação muito comum entre os atores fazer o teste para compor um determinado personagem. Mas para você, Uhum. Laura, como foi você dar vida a Madalena? Madalena de Foi, Araguaia, tá, gente? Da novela sim, Araguaia. foi muito legal, assim, a gente tínhamos várias crianças, né, era um orfanato, então a gente tinha várias crianças em sete, então cada momento a gente foi recebendo não um momento assim de, como é que eu posso explicar? Um momento para a gente poder trabalhar melhor nossos personagens e se mostrar melhor ali na novela e tal. Uhum. Então, cada um, se a gente pegar a novela assim, cada um tem um momento para contar um pouquinho melhor a sua história. E Madalena tinha uma relação muito com a Cleo Pires, né? Porque ela era índia e tal, então ela tinha essa relação com a Cleo. E aí acabou que a produção foi gostando, Walter Negrão, que era o autor, foi gostando também. E eu fui levando essa história da Madalena até o final, porque ela tinha essa relação com a Cleo, que foi personagem principal. Então eu fiquei muito grata, porque enquanto todo mundo teve seu momento, claro, cada um brilhou, e eu pude
estender isso, porque eu vi um retorno muito maneiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Pequenininha, já tendo esse reconhecimento, é muito legal. Então, e você já emenda um trabalho no outro, como você fez Caminho das Índias, eu acredito que tudo era muito novo para você. Agora, quando você já chegou em Araguai, apesar da sua inexperiência, né, como pessoa, porque você era uma criança, você já chegou com uma experiência já grandiosa já no set de gravação, sabendo a questão do posicionamento, né, o momento certo de você entrar com a sua fala. Eu acho que assim, eu não tinha muito essa noção de que eu levava uma bagagem. Eu acho que por eu ser criança e pelos meus pais também reforçarem muito isso de não acha que você, só porque você fez um personagem a mais, você já tá, sabe? Vamos manter os pés no chão e tudo mais, até pra construir isso de que às vezes você acha que, porque eu fiz uma novela a mais, eu fiz um produto a mais, eu fiz um negócio a mais, que você possa, sabe, tentar aparecer, enfim. Então, eu não tinha muito esse pensamento na época. Óbvio que hoje eu consigo ver que talvez a gente fala que às vezes precisa se descobre para a câmera, porque às vezes você está tampado por outro ator ali, e às vezes eu já sabia o que isso significava. Acho que pouquinhas coisas que eu pude aprender, mas não deixava de observar e de estar sempre atento, estar sempre observando e estar sabendo, às vezes, a fala do nosso parceiro ali, enfim, do nosso ator que está contrastando com a gente. Eu acho que eu não tinha muito essa noção na época. Hoje eu consigo ver que levava um pouquinho, claro, obviamente, da bagagem, mas na época era mais que bacana, um personagem novo, uma menina nova para contar a história, sabe? Eu vou falar o ano e quero saber se você vai se lembrar o nome desse produto ou a personagem. O ano foi 2012. Ai, meu Deus, eu tô com medo de arriscar e errar. Não sei, não sei, me dá outra Foi na dica. TV. 2012 o ano. Bom, eu fiz um trabalho em 2012, então eu vou chutar o meu. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Teodora. Eu vou puxar a sardinha pro meu Teodora. lado, Teodora. Louco Ah, por bom. elas. Mas só falta errar. Amanhã tá tudo que é site. Atriz erra nome na brincadeira, passa vergonha em live. E aí, como que foi a Teodora para você? Como que Teodora chegou até você? Teodoro, eu passei por teste também. Eu fui até a final. Eu lembro que foi, inclusive, de novo com a Frida, que foi a produtora. Frida é um anjo na sua Frida é vida. um anjo, por isso que eu digo, ela é um anjo na minha vida. Ela passou por todos os pequenos momentos, né? E, enfim, Aham. Teodora foi, eu acho que foi a virada, né? Eu entrei por volta, foi outra dobradinha, eu fiz em sequência. A novela Araguaia terminou por volta de início de 2011, não tenho certeza. Eu fiz os testes e foi um dos testes mais, assim, com mais callbacks, que a gente chama, com mais retornos. Então você faz um teste, aí você faz outro, aí você faz outro, aí você faz outro. Então você vai, rola tipo uma peneira, assim, né? E vai ficando quem. Então eu fiz vários, acho que fiz cerca de 3, 4 testes até chegar ao final enfim, ficar com o papel. Mas, assim, Teodoro acho que foi uma virada, né? Porque eu saí daquela coisa da criança, comecei a entrar na pré-adolescência, na adolescência. Então, eu acho que todo mundo diz que existe um momento que você vira essa chave, às vezes, quando você começa muito novinho e tal. Eu costumo até dizer que Teodora foi a virada da criança, adolescente, hoje eu já não sou mais pré-adolescente, enfim. Mas eu devo muito a ela. A gente ficou no ar há 2 anos, então foi outra experiência, foi uma série, né? Não foi uma novela. Nossa, E inclusive ela tá passando no Viva já no já. Viva. Fazer puxar a É. sardinha pro meu lado, 9 horas da noite, tá, Até gente? a Carol No aqui Viva. avisou. É. Sim, sim, 9 horas tá no Viva, tá? Pode ir lá ligar, se tititia. Mas, enfim, eu sou muito grata. A gente tinha um elenco reduzido, né? Porque quando a gente trabalha em novela, a gente tem núcleos. Então, tem núcleo tal, núcleo tal. Então, nem sempre você tem contato com todos os núcleos. Ali em Louco por Elas, a gente tinha contato frequente com todos. Éramos 5 personagens que as histórias viviam em torno deles ali, principalmente do Léo, que é o do Moscovis, e todos eles. Então a gente tinha um contato muito frequente. Era tipo de segunda a sexta, de meio de 1 hora da tarde até 9 da noite, porque as pessoas têm essa coisa de, é série, gravava menos. Imagina, a gente gravava bastante. Então a gente tinha um contato, a gente acabou criando uma intimidade muito maior, né?
Eu sou muito grata a esse produto. Então, assim, até para esclarecer para o público de casa, a sua carga horária na série era maior do que da novela ou a mesma coisa? Não, era a mesma coisa, assim, na realidade. A gente tinha um horário, respeitando o horário de escola e tudo mais da época, eu gravava até o final do estúdio e tal. A minha carga não mudava, né? A questão é que as pessoas tinham muito isso, né? Na época que eu entrei na série, porque novela é todo dia. As pessoas, todo dia você tem uma novela, né? E a série era uma vez por semana. Então, Uhum. dá a entender que você trabalha menos, né? Mas na realidade não, a gente gravava de segunda a sexta, às vezes finais de semana, dependendo. Olha só, uma boa pergunta do Alenando Aguiar. Ele Ah, pergunta: você. é minha tia assistindo, minha tia tá Ah, perguntando é? agora. É minha tia! Você Bonitinha. prefere fazer teatro ou novela? Bom, eu tive uma experiência no teatro mais velha, né? Que foi minha primeira Nossa, peça. mais velha? Fui fazer Eu tô me sentindo. teatro. Digo mais velha para as pessoas entenderem que não foi na mesma época, porque eu ainda sou nova. Ai, meu Deus. Mas enfim, só para as pessoas entenderem. Que eu fui fazer teatro mais recente, mais recente, Aham. pronto. Deve ter uns 2 anos, eu fiz uma peça juvenil com uma galera bem legal. E foi outra experiência, né? Acho que é coisa do ao vivo mesmo. Não te dá margem para nada, te dá margem mais para você criar, óbvio, mas tipo assim, não te dá margem para erro. Se você errar, você tem que Uhum. ali ter um time muito maneiro de improvisação. Então foi uma experiência muito rica. Mas todas as vezes que as pessoas me perguntam, eu sempre puxo um pouco mais sardinha para a TV, porque eu tenho muitos momentos especiais na TV, né? Então foi lá que eu comecei, foi lá que eu entendi o que, que era, o que eu queria fazer para o resto da vida. Então eu tenho um carinho especial. Então eu vou puxar a sardinha para a TV. Olha só, você, enquanto velha, você já foi indicada para 3 prêmios. Quando você ficar idosa, eu quero saber quantos prêmios, mas quantos prêmios você vai Ai, meu concorrer. Deus. Em 2010, você foi indicada ao prêmio Contigo por ter interpretado a Lalite em Caminho das Índias. Já em 2013, você concorreu a 2 prêmios pelo prêmio Contigo e o Extra também, né? Eu acho que foi pela Teodora. Eu acho que o extra foi Teodora já era Teodora, já ia falar, já era mais velha, mas eu não vou falar mais para não sentir que eu estou ofendendo a galera. Então eu vou falar, não, quando eu interpretei Teodora, acredito eu. E aí, como que você se sente sendo ainda reconhecida, né, pelos seus principais trabalhos na televisão? Logo em seguida, no mesmo ano, você já é indicada a atriz Mirim, indicada a concorrer àquele prêmio que é um dos prêmios mais importantes, inclusive, né, da dramaturgia, que é o Prêmio Contigo, o Extra também. Você concorrendo como atriz Mirim. Como você se sentiu ao receber esse convite? Eu acho que eu fiquei muito surpresa, porque uma das coisas mais legais que a gente tem quanto ator e tal é o reconhecimento do seu trabalho. Então, era uma forma de reconhecer, poxa, entre tantas crianças trabalhando na época, eu lembro que, eu não vou me lembrar a certo ano, mas teve uma época que um desses trabalhos coincidiu com o Carrossel. Então, quantas crianças aí em Carrossel até hoje trabalhando eram crianças Falar em talentosas. E carrossel, amanhã nós vamos ter a Gisele Medeiros aqui na live, ela que fez Chiquititas, também vai contar um pouco da sua sim, trajetória, foi maravilhosa. Ela fez a primeira versão das Chiquititas. sim, imagina. Então, na época tinha Carrossel, depois teve até as outras edições de Tiquititas. Então, são muitas crianças aí para concorrer, né? Pô, quanta criança aí talentosa É na verdade. TV. Então, eu acho que esse é um dos principais orgulhos e, enfim, que a gente tem de poder ser reconhecido em meio a tanta gente que merecia também ter esse reconhecimento. Acho que essa foi a maior alegria. Acho que eu ia mais pela que estou grata de estar no meio dos melhores, enfim, dos considerados melhores, do que de fato vou vencer, vou ganhar. Eu acho que ali já era um grande prêmio, né? Gente, a minha parceira aqui de apresentação,
A Amália Chaves, ela deu sinal. Ela pergunta como que você descobriu a vocação pela publicidade. Inclusive, eu vasculhei lá o seu Instagram, suas redes sociais. Você é bem comunicativa, né? Você se expressa bem. O seu comercial, inclusive, no seu Instagram, é bem ativo. Sim, é porque eu gosto de falar, né? Não sei se deve ter dado para perceber que eu realmente gosto, eu tenho um apreço pela comunicação, gosto de falar. Mas, assim, no meu ano de vestibular, eu estava muito certo que queria fazer cinema. Até pela profissão e aquela coisa toda. Ficava entre cinema e artes cênicas, vim para cinema e fiquei o ano inteiro para prestar vestibular para cinema. Quando chegou lá pelo fim do ano, eu comecei a pensar em outras possibilidades, porque, infelizmente, o mercado é muito concorrido e cada vez É, mais saturado. Então, eu pensava de uma forma que eu conseguisse ter, ainda permanecer na comunicação, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer e que eu sinto que eu tenho a vocação para isso, mas sem perder também as minhas outras possibilidades. Eu acho que a publicidade foi o que me deu mais esse viés, né? De eu poder estar trabalhando com a comunicação, mas estar podendo trabalhar em outras áreas além da minha. Então, eu acho que foi por isso que eu optei pela publicidade. Eu acho que pelas possibilidades que ela me traria dentro da comunicação. então, hoje você cursa publicidade? Sim, estou cursando, estou indo para o quarto período de Ah, que legal, faculdade. sucesso, Sim. sucesso. Pretende mesmo atuar como publicitária? Olha, eu acho que é uma coisa muito a longo prazo, né? Hoje eu digo que não é a minha prioridade, acaba entrando muito no meu trabalho, principalmente agora com as redes, com a crescente das mídias e tal, atores e atrizes trabalhando cada vez mais com rede social. Eu acho que é uma resposta a longo prazo. Hoje não é a minha preferência, a minha primeira opção. Minha primeira opção é investir na minha carreira e estar trabalhando como atriz. Mas quem sabe um dia, né? Nunca diga nunca, aquela coisa. Claro, com certeza. Vamos para a pergunta que acho que o público, todo mundo espera. Existe algum projeto, existe alguma data prevista para você retornar às telinhas? É uma pergunta difícil, porque a gente nunca tem muita previsão das coisas, né? Depois que eu terminei Louco por Elas, eu passei por um tempo aí estudando, porque era uma fase muito difícil, era uma fase que eu mudava todo dia, eu mudava de voz, enfim, eu estava nesse processo de pré-adolescência, adolescência. Então, todo dia vinha alguém, gente, você nunca vai voltar pra telinha? Você nunca vai fazer mais nada? E eu falava, calma, gente, vai rolar. Agora, a gente sempre tem algum projeto de começar alguma coisa, enfim, de estar sempre correndo atrás, mas certo nada é, né? É óbvio que o nosso mercado, o nosso meio parou por conta dessa pandemia, enfim, a gente entrou em quarentena. Uma vez eu estava assistindo uma live do Lulu Santos, ele bem colocou que o que parou é exatamente o que a gente faz da vida. A gente depende de aglomeração. Então, assim, shows, TV, tudo isso a gente vive da aglomeração. Então, a gente acabou parando, não tem jeito, a gente tem que esperar as coisas voltarem para realmente retomar da onde a gente parou. Mas, se Deus quiser, logo, logo, eu tô de volta. Que bom, como eu te falei, o Brasil te ama, você é uma excelente atriz, eu sou Obrigada, doido para te obrigada. ver atuando. E é isso aí, quero te agradecer, Laura, pela sua Ah, que participação isso. aqui no programa Eu que Na Lente. Você agradeço. bateu um papo super revelador, você foi muito simpática, Ah, percebi muito muita obrigada. verdade na sua fala e Ah, sucesso obrigada. para você. Para nós, né, que a gente possa sair dessa pandemia, dessa quarentena, da pandemia, mais fortalecidos para criar, para aprender e para trabalhar também, que eu estou sentindo falta. Claro, com certeza. E a gente está morrendo de saudade de te ver nas telinhas, em alguma projeção. Deixa eu só responder mais alguém aqui. Aliás, te fazer alguma Sim, pergunta. Ó, Adri, eu acho que é Adri alguma coisa livros. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. eu chamo ela de Ó, a Dry, Amália mas eu Chaves sempre erro pergunta o se nome você dela. tem desejo de ministrar aulas para atuação para criança. Nossa, que pergunta boa, né? Nunca recebi essa. Não sei, não sei. Eu acho que eu adoro criança. Eu posso ver uma criança na rua que eu mexo com criança. Então, eu acho que assim, a parte de ter contato com criança e viver com criança não seria
uma grande preocupação. Mas eu acho que eu precisaria, acho que quando você quer passar conhecimento para outra pessoa, principalmente para criança, que uma idade muito de desenvolvimento, que está aprendendo, que suga muito o teu conhecimento, você tem que estar muito preparado e muito certo para você passar conhecimento para uma criança. Então, eu acho que eu teria necessidade de me sentir muito bem preparada para ensinar e para passar conhecimento e para ter certeza de que eu estou fazendo um bom trabalho para talvez futuros atores e atrizes, né? Então, não é uma coisa que eu negaria, mas que eu teria que estar muito certa disso. Preparada você está, só falta um Ah, que empurrãozinho aí, isso! coragem. Falta estudo e a beça, falta muito estudo ainda, muito arroz e feijão ainda para comer, gente. Tem condição. Imagina, você é muito talentosa. Muito Ó, a obrigada. Adrie Livros pergunta o seguinte: a questão do amadurecimento, essa transição de adolescente, jovem, atrapalha para você conseguir novos trabalhos? No início atrapalhou. Acho que não atrapalhou, né? Na época que eu parei não parei, né? Interrompi o trabalho e fiquei esse tempo fora. Foi uma mistura de coisas. Eu tinha em torno de 15 anos, 14, 15 anos, então tinha muita coisa ali. E eu costumava dizer que era nessa fase que nós, atores e atrizes, entrávamos, que a galera normalmente desistia, porque era um mercado que você ficava ali, ó, batendo na porta e levando não. Nossa, mas assim, muitos, muitos e muitos e muitos testes eu fiz e levei não, e fui até o final e levei não. Então, assim, aquela coisa de que a gente conversou, né? Mas, poxa, você trabalhou tanto, fez tantas coisas e mesmo assim precisou fazer teste, precisei e levei não. Então, assim, é nessa hora que às vezes a gente acaba perdendo um pouco o equilíbrio e tal. Então, você tem que estar muito certo. Hoje, eu acho que todo esse tempo e toda a base que eu tive dos meus pais também, que me ajudaram muito, me fazem entender que estou no caminho certo. Eu acho que a fase mais difícil que eu passei já foi, e eu estou trabalhando para isso, estou estudando, estou aproveitando essa quarentena para estudar, para aprofundar, para estar sempre pronta, e eu acho que só tem a me agregar. Eu acho que essa coisa do amadurecimento, que eu nem às vezes nem acho que é tanto assim, mas que as pessoas normalmente dizem, tá mais para me agregar, para me fazer crescer, para me fazer melhorar em determinados pontos. Acho que tem mais para me, no momento, mais a me agregar. Parabéns pela sua resposta. Inclusive, assim, você é muito jovem, 18 anos, mas o amadurecimento na sua fala, quando você responde com muita propriedade essa questão, serve até de alerta para as pessoas mais jovens do que você que sonham com estrelato e que às vezes nem sempre é tão fácil assim, né? Para Eu você acho chegar que onde você chegou, como você mesmo disse, você ouviu vários nãos, inclusive depois muito. de você ter provado o seu talento, de você ter sido reconhecida no Brasil todo, inclusive no mundo, você ainda recebeu alguns nãos. Mas a gente tem que entender que, às vezes, é aquela questão da composição daquele personagem. Né? Não é porque você é famosa que aquele personagem tem que se encaixar em você, como você bem explicou anteriormente. Então, quando você tem essa fala, Laura, é uma fala muito, muito válida, muito boa para aquelas pessoas que sonham com estrelato, não consegue realizar o seu sonho ali no primeiro momento e se frustra. Isso é muito, 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 muito ruim, né, para as pessoas. Mas quando você diz isso, serve de alerta. Porque eu penso assim, depois que a gente acaba crescendo, assim, principalmente quem começa muito pequeno e vai crescendo, a gente percebe que o tal do estrelato que as pessoas veem na carreira artística, ela é uma consequência. Quem normalmente entra nessa de que, você é atriz, você é ator, porque eu quero ser famoso, normalmente não vai levar muito isso à frente, porque é uma carreira muito difícil, como todas as outras, mas é muito concorrida e cada vez mais saturada nesse meio, né? Então, assim, se você não tiver certeza de que você quer fazer aquilo porque você quer ser um bom ator, ou criar uma boa carreira, ou ter sucesso profissional, você não vai ficar muito tempo nisso, porque o tal do estrelato, ou o tal da fama, ela é uma consequência. Tantos atores aí, principalmente no Brasil, que o teatro não é tão valorizado,
tantos atores incríveis no teatro que fazem o que amam, mas não têm a tal da fama, do estrelato. Então, isso tudo é uma consequência. Acho que quando você busca isso, você não tem uma carreira de sucesso e algo que você possa permanecer por mais tempo, né? Nossa, excelente reflexão. Vem cá, você canta? O canto também está presente na sua vida? Ó, eu não canto, eu arranho, na realidade. Eu gosto de cantar, mas eu, assim, eu gosto de cantar, mas é puramente um hobby. Já pensei claro, já fiz aulas de canto, porque hoje em dia a gente precisa estar muito preparado, atores e atrizes. Então, não vai achando, se eu vou fazer só um curso de interpretação, tá bom. Não, acho que a gente tem que estar sempre aprimorando para acrescentar em algum possível personagem, a nossa carreira, enfim, é o que o nosso trabalho exige. Mas, assim, canto dentro do chuveiro mesmo, assim, não é Você uma coisa cantaria, ó, a profissional. galera tá pedindo para você cantar. Você cantaria um pedacinho Gente, pra gente? gente, pelo amor de Deus, eu preciso zelar pelo resto de dignidade que Você tenho. canta. Mas olha Vou só, cantar o quê? eu vou fazer uma questão de estratégia, sabe por quê? Tá, Vou até me avisar. salva. O Instagram tá caindo com as lives, na verdade, assim, não cai no momento, mas depois que fica, que a gente salva no IGTV, a gente recebe uma notificação, né? Por conta mesmo dos direitos autorais. Então, eu vou fazer o seguinte: eu me despeço de você agora, me despeço do público que acompanhou essa live. Eu amei, adorei ter te conhecido melhor. Achei você fantástica, uma pessoa Muito muito obrigada. sensata nas respostas, com respostas claras e precisas. Eu confesso que fiquei encantado com você. Muito obrigada. Fico lisonjeada, fico sem graça. Então, olha só, eu me despeço de você, você vai cantar um pedacinho, um trecho, aí eu vou fazer o Tá, seguinte: quando você estiver cantando, eu vou encerrar essa live. Obrigado para vocês que acompanharam, e depois ela vai ficar salva lá no IGTV para vocês compartilharem, para vocês indicarem para os seus amigos. E para vocês que estão nas minhas redes sociais e que não seguem a Laura, por favor, vocês estão perdendo. vai lá, gente, Perdendo. juro que eu sou legal. Vocês Gente, fala estão uma música, eu vou perdendo. cantar o quê, gente? Pediram Eu pra não você sei. cantar Lulu Santos, Lulu Santos. Tá bom. Tá bom, tá tá? bom. Então é isso, queria aproveitar e agradecer a todo mundo que compareceu também. Adorei nosso bate-papo, nossa Eu live. adorei. Obrigada pelo convite também. Imagina. Ó, e para vocês que não seguem o Programa na Lente também no YouTube, nós estamos lá, tá? Programa na Lente, essa entrevista, depois que ela for ao ar, ela vai também ficar disponível na íntegra lá no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Beijos, beijos, Laura. Beijo. Ai, gente, olha a vergonha. Tá bom. Mas é só um trechinho, hein? Já tá só um trechinho. E a gente vive juntos e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai